Fala galera, aqui quem fala é o professor Girlaison e estamos de volta aqui com vocês, com agora com as questões de prova, mostrando aqui na prática o porquê daquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Nós passamos 3 blocos trocando uma ideia para chegar agora nesse momento das nossas questões de prova, tá? Questões que vai ajudar vocês nas provas que vocês irão fazer no futuro. Então vamos lá dar início aqui às nossas resoluções. Na primeira questão, ele fala o seguinte: o resultado da expressão numérica, aqui a gente tem uma expressão numérica com divisão e com multiplicação, é igual a. Observe que aí a gente tem potências de bases iguais, ou seja, todas as bases são iguais a 5. Então a gente viu nas aulas anteriores que quando a gente tem potências de bases iguais com operações de divisão e multiplicação, a gente resolve utilizando algumas propriedades. No caso da divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. E no caso da multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Então vamos lá resolver essa questão. Nós temos aqui essa divisão, 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 1. A gente conserva a base 5 e subtrai os expoentes. Esse expoente aqui é 1, então fica 3 menos 1 é 2. Tá? Agora a gente vai fazer aqui também ó, essa outra. Então a gente bota aqui a multiplicação. Então, repete a base também e subtrai os expoentes. 4 menos 1, isso dá igual a 3. Colocando a multiplicação também, a gente vai fazer essa outra divisão, que a gente conserva a base 5 e subtrai os expoentes. 5 menos 1 é igual a 4. Repetindo aqui agora o sinal de divisão, a gente tem dividido por 5 elevado a 6. Isso tudo menos o 5. Tá? A gente não pode fazer com esse menos, porque a propriedade só diz para a multiplicação e para a divisão. Então vamos lá agora. Observe que eu tenho 3 potências de mesma base se multiplicando. Tá? Então a gente pode fazer aqui a conservação da base, que é o 5, e iremos somar os expoentes. 2 mais 3 é 5, 5 mais 4 é 9. Isso aqui dividido por 5 elevado a 6, menos o 5. Utilizando novamente a propriedade da divisão de potência, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 9 menos o 6, isso é igual a 3. Então aqui a gente tem 5 elevado a 3 menos 5. Só que 5 elevado a 3 é 5 vezes o 5 vezes o 5, que é igual a 125. Aí 125 menos o 5, isso aqui é igual a 120. Então, isso está na alternativa letra A. Então, vamos aqui para a segunda questão. A expressão n dividido por 0,0125 é equivalente ao produto de n por. Então, a gente tem que o n dividido por 0,0125 ele é equivalente ao produto de n por algum certo número, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajeitar essa expressão dessa divisão. Então, aqui vai ficar n dividido. Transformando o número decimal em fração, a gente encontra que fica 125 sobre, aí observa que tem 4 números depois da vírgula. Então, a gente substitui no denominador por 10.000. Então, ficou n dividido por 125 sobre 10.000. Só que aqui a gente tem uma divisão de fração. Então, a gente conserva a primeira, que no caso é o n, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda fração é só trocar os valores. Então, fica 1.000 na parte do numerador e 125 no denominador. Só que esse 1.000 dividido por 125, isso aqui é igual a quanto? Vamos fazer aqui a divisão de 10.000 dividido por 125. Então, ó, aqui a gente tem 1.000 dividido por 125, isso aqui é igual a 8. 8 vezes 125, isso é igual a 1.000. Portanto, 1.000 menos o 1.000 é igual a 0.
Aí aqui esse zero a gente joga para cá. Tá? Então ficou igual a 80. Então fica n vezes o 80. Então observa que ele quer, ó, essa expressão, essa divisão é equivalente ao produto de n por um certo valor. No caso, esse valor é o 80, que está aqui na alternativa letra D. Tá? Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Vamos lá para a terceira. Vamos agora resolver a terceira questão. O valor da expressão numérica. Então, aqui a gente tem uma expressão numérica com multiplicações e divisões de decimais é igual a. Vamos lá. Colocando essa divisão em forma de fração, a gente obtém assim. Ó, esse valor vai ser igual a 3 vezes 10 elevado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, elevado a menos 5. Esse 200, a gente vai ter 2 vezes 10 elevado a 2. 2. Vezes, e esse 0,0014 é igual a 1,4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, elevado a menos 3. Isso tudo é dividido por... Aí, esse 0,5 a gente pode escrever 5 vezes 10 elevado a menos 2. Elevado a menos 2. Vezes o 12.000, a gente escreve 1,2 vezes 10 elevado a 4. E o 0,8 é 8 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza. Aí, observe que as alternativas, ele não mexe com os números que estão aqui na frente, ó, o 3, o 2 e 1,4. Então, a gente pode escrever assim, 3 vezes... Opa, 3 vezes o 2 vezes 1,4. Isso multiplicado por 10, ó, repete a base das potências de 10 e soma os expoentes. Menos 5 com mais 2 é menos 3 com menos 3 é menos 6. Isso tudo é dividido por... Aqui também ele não mexe com os valores, então fica 5 vezes 1,2 vezes o 8. Aí conserva a base, que é o 10, e soma os expoentes. Menos 2 com mais 4 é mais 2 com menos 1 é mais 1. Ajeitando essa expressão, fica 3 vezes 2 vezes 1,4 sobre 5 vezes 1,2 vezes 8. Aí conserva a base, que é dessa potência aqui, ó. Repete a base e subtrai os expoentes. Então fica menos 6 com menos 1. Então, menos 6 com menos 1. Isso aqui é igual a menos 7. E observe que essa expressão está na alternativa letra B de bola, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido essa terceira questão que utiliza as propriedades da divisão e da multiplicação. Vamos aqui resolver a quarta questão. O número que corresponde ao resultado da expressão. Então, aqui a gente tem uma expressão numérica com frações. Então, primeiramente, a gente irá resolver as multiplicações de frações. Então, aqui a gente tem 2 vezes 1 fica 2 e 3 vezes 4 fica 12. Mais, aqui, 5 vezes 7, 35 e 6 vezes 10, 60. Mais 1 vezes 9 fica 9 e 9 vezes 4, 36. Perfeito. Vamos ver, analisar aqui agora o seguinte. Essa fração tem 2 sobre 12 e aqui 35 sobre 60. Então, se eu simplificar essa daqui por 5, a gente obtém a fração equivalente. Então, a gente vai botar 2 sobre 12 mais 35 por 5 fica 7 e 60 por 5 fica 12. Observe que apareceu o mesmo denominador aqui, ó, 12 nas duas frações. Então, isso aí é bom. Então, vamos lá.
Fazendo aqui a simplificação, a gente pode dividir em cima e embaixo por 3. Então, divide aqui por 3 e aqui por 3. Aí a fração vai ser 9 dividido por 3 dá 3 e 36 por 3 fica 12. Observa que ficou o mesmo denominador. Então, a adição de fração com o mesmo denominador, a gente conserva o denominador e faz a soma no numerador. 2 mais 7 é 9, 9 mais 3 é 12. Portanto, 12 dividido por 12, isso aqui corresponde a 1 inteiro. Alternativa correta, letra D. Vamos aqui resolver a quinta questão. Considere as seguintes afirmações. Então, primeiro, para todo número x inteiro, a gente tem que essa expressão é igual a 16,8. Então, vamos verificar isso. Aqui no numerador, a gente encontra 4x elevado a menos 1. Isso aqui a gente pode escrever como 4x vezes 4 elevado a menos 1, utilizando a propriedade da potência. Mais 4x, 4 elevado a x, mais 4 elevado a x mais 1, também podemos escrever 4 elevado a x vezes 4. Perfeito. Agora, vamos lá. Como a gente aprendeu, o 4 elevado a x, ele aparece em todas as partes. Então, ele quer aparecer. Portanto, a gente coloca ele em evidência, fora do parênteses. Quem não quer aparecer vai ficar dentro do parênteses. Então, 4 elevado a menos 1, que a gente vai escrever como 1 quarto, mais esse aqui está multiplicando por 1, então o 1 que não vai aparecer. Então, mais 1. Mais o 4, que também aqui ó, não quer aparecer. Então, o 4 fica dentro do parênteses. Beleza. 4 elevado a x multiplicado. Aí aqui a gente resolve esse parênteses. 1 mais 4 é 5. Então, fica 1 quarto mais 5. Isso é igual a 4 elevado a x vezes 1 quarto mais 5. Isso aqui a gente faz 4 vezes 5 dá 20. 20 mais 1 vai ficar 21. Então, fica 21 sobre 4. Então, essa expressão aqui é a expressão do numerador. Tá? Então, a gente obteve a expressão do numerador. Vamos agora fazer aqui a expressão do denominador. Ó, 4 elevado a x menos 2, podemos escrever 4 elevado a x vezes 4 elevado a menos 2, mais 4 elevado a x vezes 4 elevado a menos 1. Ajeitando isso, observa que o 4 elevado a x também quer aparecer, então a gente coloca ele em evidência. 4 elevado a x em evidência. Quem não quer aparecer é o 4 elevado a menos 2, que a gente pode escrever como 1 sobre 16, mais o 4 elevado a menos 1, que vai ser 1 sobre 4. Portanto, essa expressão vai ficar igual a 4 elevado a x vezes, resolvendo parênteses, a gente pode resolver pelo método da multiplicação cruzada. Ó. Então, 1 vezes 4 vai ficar 4, mais 16 vezes 1 dá 16, e 16 vezes 4 fica 64. Portanto, 4 elevado a x vezes, isso aqui vai ficar 4 mais 16, 20, sobre 64. E fazendo a simplificação, dividindo aqui por 4 e aqui por 4, a gente obtém 4 elevado a x vezes 5 sobre 16. Então, essa segunda expressão é a expressão do denominador. Agora, jogando bem para cá, ó, a gente vai obter 4 elevado a x vezes 21 sobre 4. Tudo isso é dividido por 4 elevado a x multiplicado por 5 sobre 16.
Simplificando 4 elevado a x, a gente fica com 21 sobre 4 dividido por 5 sobre 16. Fazendo a divisão de fração, conserva a primeira fração, 21 sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 16 sobre 5. Simplificando 16 com 4, isso aqui fica 4. Então vai ficar 21 vezes o 4 sobre 5, que é igual a 84 dividido por 5, que vai ser igual a 16,8. Portanto, esse item 1, ele está correto, está verdadeiro. Vamos agora fazer o item número 2. O item número 2 fala o seguinte, que 8 elevado a 1/3 mais essa dízima dividido por 11 sobre 135 é igual a 30. Vamos lá. 8 elevado a 1/3 é o mesmo que raiz cúbica de 8. Tá? Porque ó, o numerador é 1, então o que está em cima fica dentro. E o denominador é 3, então o que está fora fica no índice. Então, raiz cúbica de 8. Mais 0,444 é uma dízima periódica. Transformando essa dízima em fração, a gente tem 4 sobre 9, como a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, isso tudo aqui ó, é dividido por 11 sobre 35, 11 sobre 135, que tem que ser igual a 30. Vamos lá analisar se essa conta é igual a 30. Então, raiz cúbica de 8, a gente pode fazer a fatoração do 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 fica 1. Como é uma raiz cúbica, agrupa de 3. Quem está agrupado de 3 sai da raiz. Então, raiz cúbica de 8 vale 2. Mais 4 nonos. Então, aqui a gente pode deixar 4 nonos. Isso aqui é dividido por 11 sobre 135. Resolvendo essa fração dentro do parênteses, essa adição, 2 vezes o 9 dá 18. 18 mais o 4, 22 sobre 9. Dividido por 11 sobre 135. Isso é uma divisão de fração. Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Sobre 11. Simplificando 22 com 11, isso aqui vai dar 2. Então, 2 vezes 135 sobre 9. Só que 2 vezes 135 vai ser igual a 270 sobre 9. 270 dividido por 9 é igual a 30. Também esse item está correto. O item 2 está correto. Vamos agora fazer o item 3. Efetuando-se raiz quarta de 6 mais 2 raiz de 5, multiplicado por raiz quarta de 6 menos 2 raiz de 5, obtém-se um número maior que 5. Então, vamos lá. Como aqui é uma multiplicação de raízes com o mesmo índice, eu posso escrever essas raízes em uma só raiz. Então, vai ficar assim. Raiz quarta de 6 mais 2 raiz de 5 multiplicado por 6 menos, na verdade, menos 2 raiz de 5. Então, eu transformei a raiz em uma só. Por quê? Porque os índices são iguais, tá bom? Ó, o índice é 4. Beleza. Fazendo aqui a conta, a gente encontra dentro da raiz um produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a gente basta fazer quadrado do primeiro, que é 6 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então, 2 raiz de 5 ao quadrado. E essa raiz quarta vai ficar igual a 36 menos, aí 2 elevado a 2 é 4,
4 vezes 5 fica 20. Então, raiz quarta de 36 menos o 20 dá 16. Só que a raiz quarta de 16, basta a gente fatorar aqui o 16, ó, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 fica 1. Raiz quarta a gente agrupa de 4 números. Aí quem está agrupado de 4 números sai da raiz. Portanto, raiz quarta de 16 é igual a 2. Aí ele fala que esse número é maior do que 5. É falso. Ele é menor do que 5. Então, aqui não é maior, é menor. Portanto, a alternativa aqui está falso. Com isso, a gente tem verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, somente o 1 e o 2 são verdadeiros. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos agora para a questão número 6. Indagado sobre o número de processos que havia arquivado certo dia, um técnico judiciário que gostava muito de matemática respondeu: o número de processos que arquivei é igual a 12,25 ao quadrado menos 10,25 ao quadrado. Chamando x o total de processos que ele arquivou, então é correto afirmar que a gente vê que essa expressão que ele escreveu é um produto notável, que é o produto da diferença pela soma, tá? Então, a gente pode escrever essa expressão dele como sendo, ó, 12,25 ao quadrado menos 10,25 ao quadrado. A gente pode escrever ela como sendo a soma do 12,25 mais o 10,25 multiplicado pela diferença do 12,25 menos o 10,25. Então, essa parte aqui é a mesma coisa dessa, porque é o produto notável. Fazendo aqui essa soma, 12,25 com mais 10,25, nós obtemos 22,5, multiplicado pela essa diferença, que vai ser de 2,00. Então, 22,5 multiplicado por 2, isso aqui vai dar, vamos fazer aqui essa conta, 22,5 multiplicado por 2. 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 2 é 4, mais 1 fica 5, 2 vezes 2, 4. Um número depois da vírgula, então a vírgula vai ficar aqui entre o 5 e o 0. Portanto, 22,5 vezes 2 é igual a 45. Aí a alternativa quer saber em qual valor esse x está compreendido. Então, ele está compreendido entre o 30 e o 38? Não. Entre o 20 e o 30? Também não. Ele é menor do que 20? Também é falso. Ele está entre 38 e 42? Também é falso. Portanto, a alternativa correta é a letra E. O x ele é maior do que 42. Vamos agora para a sétima questão. Sejam x e y números inteiros e positivos, tais que a fração x sobre y é irredutível. O que é irredutível é quando o máximo divisor comum entre o x e o y é 1. Então, x sobre y é igual a essa expressão no numerador dividido por essa expressão no denominador. Aí ele quer saber quanto é que vale x mais y. Então, vamos lá. 0,00125 vezes 10 elevado a menos 4, nós podemos escrever essa expressão de uma forma mais simples, que é, ó, essa parte a gente escreve como sendo 125 vezes 10 elevado, aí fica 1, 2, 3, 4, 5, elevado a menos 5, vezes o 10 elevado a menos 4. Utilizando aqui a propriedade da potência, a gente obtém 125 vezes 10 elevado a menos 9. Então, essa aqui é a primeira expressão. Vamos aqui para a segunda, no denominador. 0,75 vezes 10 elevado a menos 8. Então, aqui nós podemos escrever
essa outra parte como sendo 75 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o 10 elevado a menos 8, e isso é igual a 75, repete a base do 10 e soma os expoentes. Menos 2 com menos 8 fica menos 10. Portanto, essa segunda parte aqui é a do denominador. Agora, a gente vai organizar e achar o x e o y. Bom, já que a gente já encontrou os valores correspondentes do numerador e do denominador, basta a gente ajeitar aqui essa expressão. Então, x sobre y vai ser igual a 125 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 75 vezes 10 elevado a menos 10. Fazendo as simplificações, porque ele diz que a fração é irredutível, então a gente tem que fazer a simplificação. Então vamos lá, 125 e 75 dá para dividir por 25. Então, fazendo a divisão por 25, a gente encontra 125 por 25 é igual a 5 e 75 por 25 é igual a 3. Multiplicado, aqui a gente vai realizar a propriedade da potência, da divisão de potência, que é repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui vai ficar menos 9 menos o menos 10, isso vai ser igual a menos 9 mais 10, que é igual a 1. Portanto, 10 elevado a 1, que é 10. Realizando a multiplicação, nós temos que 5 vezes o 10 é 50. 50 sobre o 3. Só que ela quer saber o valor de x mais o y. Portanto, x mais y vai ser igual a 50 mais 3, que é igual a 53, que é a alternativa correta, letra A. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa questão e vamos para a próxima. Então, antes de dar continuidade, tá gostando aí do vídeo? Então, deixe o like aí para que eu possa continuar trazendo esses conteúdos de matemática de maneira gratuita para você aqui no YouTube. Então, me conta aí, já aprendeu alguma coisa de novo? Então, se inscreve no canal e junte a essa família de apaixonados por matemática. Vamos dar continuidade à nossa oitava questão. Escrever um número na notação científica significa expressá-lo como o produto de dois números reais, x e y, tais que o x está entre 1 e 10 e o y é uma potência de 10. Assim, por exemplo, as respectivas expressões dos números 0,0021 e 376,4 na notação científica são 2,1 vezes 10 elevado a menos 3 e 3,764 vezes 10 elevado a 2. Com base nessas informações, a expressão do número n na notação científica é. Então vamos lá. Vamos organizar esse valor do n. Então, 1,2 nós podemos escrever ele como 12 vezes 10, 12 vezes 10, elevado a menos 1. E o 0,054 nós podemos escrever como 54 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido por o 0,64 nós podemos escrever como 64 vezes 10 elevado a menos 2. E o 0,00027 nós podemos escrever como 27 vezes 10 elevado a menos 6. Realizando algumas simplificações, então nós podemos dividir o 12 por 4, que vai ficar 3, e o 64 por 4, que vai ser 16. Fazendo também simplificação do 54 e do 27, nós podemos dividir ambos por
9 dividindo por 9. 54 por 9 vai ser 6 e 27 por 9 vai ser 3. Observe que ainda ficou 3 aqui e 3 aqui. Podemos também realizar a simplificação. Então fica 3. O 16 e o 6 nós podemos simplificar por 2. Aqui fica 3 e aqui fica 8. Ou seja, a gente obteve a expressão mais simplificada, que vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3 sobre o 8 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o 10 elevado a menos 6. Portanto, o valor do n vai ser igual a 3 vezes, utilizando a propriedade da potência, repete a base 10 e soma os expoentes. Menos 1 com menos 3, isso é menos 4. Sobre o 8, fazendo a propriedade também da potência e da multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Então, fica menos 8. 3 dividido por 8, realizando aqui a divisão de 3 por 8, coloca o 0 e o 0, vai ser 30 por 8, vai dar 3, que 8 vezes 3 é 24, sobra 6, coloca o 0, 60 por 8 vai ser 7, porque 7 vezes 8 é 56 e sobra 4, colocando o 0 fica 40 por 8, vai ser 5, 5 vezes 8 é 40 e sobra 0, então 0,375 vezes, utilizando a propriedade da potência, repete a base e subtrai os expoentes, isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 4. Transformando esse valor em notação científica, o número tem que estar entre 1 e 10. Então, 3,75 vezes 10 elevado, como a gente deslocou a vírgula uma casa para a direita, nós subtraímos um valor do expoente. Então, aqui fica elevado a 3. Portanto, essa é a resposta do n, que está na alternativa letra C. Vamos lá, na questão 9, ele tem, seja o triângulo, a operação definida por, aí ele dá essa expressãozinha aqui, que é uma lei de formação, aí qualquer que seja o U, calculando essa outra expressão, nós obtemos o número compreendido entre. Então vamos lá, menos 2 elevado a triângulo, isso aqui a gente vai fazer 3 menos 5 vezes, aí no caso o U, ele é o menos 2, então vezes menos 2. Então aqui vai ficar 3, menos com menos fica mais, 5 vezes o 2 dá 10. Então 3 mais 10, isso aqui vai dar 13. E aqui nessa outra expressão a gente vai fazer o 13, ou a gente vai fazer o 2 elevado ao triângulo, né? No caso, vai fazer o 2 elevado ao triângulo. Deixa eu apagar aqui esse símbolozinho para não ser menos. Isso. Então vai ficar 2 elevado ao triângulo vai ser igual a 3 menos 5 vezes o U vai ser 2. Então 5 vezes 2. Aqui vai ser 3 menos 5 vezes 2 dá 10. 3 menos 10, e isso é menos 7. Agora a gente vai pegar o menos 7, que é o 2 elevado ao triângulo. Então menos 7, e elevar ao triângulo. Então fica 3 menos 5 vezes o menos 7, que é o U, que no caso aqui ó, é o menos 7. Então vai ser 3 menos com menos é mais, 5 vezes 7, 35. 3 mais 35 é 38. Então, a nossa soma vai ser igual a 13, que é o resultado aqui do primeiro, mais o resultado do segundo, mais 38. Isso aqui é igual a 51. Portanto, o 51 ele está compreendido entre 50 e
70, alternativa letra D. Então, aqui é a nossa última questão deste vídeo. Nós vamos trazer uma parecida com a questão anterior. Então, uma operação gama é definida por... Aí aqui a gente tem outra lei de formação. Para todo inteiro W. Aí, com base nessas informações, eu quero saber o valor dessa nova expressão aqui. Então, vamos lá. Calculando 2 elevado a gama, nós encontramos. Observe que o 2 é o valor do W. Então, fica 1 menos 6 vezes 2. 1 menos 6 vezes 2 é 12. Então, 1 menos 12, isso é igual a menos 11. Então, esse é o primeiro valor. Agora, a gente vai encontrar o valor de 1 elevado a gama. Então, fica 1 menos 6 vezes o 1. Então, 1 menos 6, que é igual a menos 5. Então, esse é o segundo valor. Então, a gente vai pegar agora o menos 5, que é o valor de 1 elevado a gama. Então, menos 5. E elevar a gama. Então, fica 1 menos 6 vezes o menos 5 é igual a 1. Menos com menos vai ficar mais. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, 1 mais 30 dá 31. E vai realizar agora a soma desses dois valores, que no caso é desse valor mais esse outro valor. Então, vai ficar menos 11 com mais 31. Isso aqui é igual a 20, porque subtrai e repete o sinal do número maior. Então, 20, alternativa, letra E. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Valeu!